Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos então uma palavra de oração, falando com o nosso Pai Criador. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este dia de bênçãos e de vitórias, agradecidos pela saúde, pela paz, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, a Deus. E nesse instante também, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, nossas falhas. E também nós pedimos a inspiração divina para mais esta programação que se inicia, ó Pai. Senhor da glória, nós pedimos também a cura divina, a libertação, a bênção, a saúde, tudo para os meus irmãos que estão necessitados,
aqueles que estão conectados conosco, essa grande congregação que fica espalhada por todas as partes, que o Senhor possa dar a bênção a cada um. E nós pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, a escritura que vamos ler está em Hebreus capítulo 13 e nós vamos começar no versículo 6, não é? Hebreus 13, versículo 6. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos então trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é? Este programa é publicado diariamente pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também republicado diariamente, também simultaneamente, em nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e qualquer irmão ou irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. Nosso número está na descrição do vídeo e você só precisa então mandar o teu nome para que nós possamos criar o teu contato, não é? Lembrando também que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali os nossos cultos são realizados normalmente todos os domingos no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos os meus amados irmãos são bem-vindos. Você venha e adore juntamente com o povo de Deus, com os filhos de Deus, que ali se reúnem para adorarem ao Senhor nosso Deus. Muito bem, então, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica conforme anunciamos. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Vamos aqui então. E assim, com confiança, ousemos em dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa me fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos
sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier, depressa vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Graças a Deus. Chegamos aqui então ao versículo 25, que é o último versículo aqui do capítulo 13, não é? Muito bem. Agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. Essa canção, este hino, é um hino cantado de uma forma com muita simplicidade e humildade e muita espiritualidade também, não é? O nome do hino é Lírio dos Vales. E quem canta esse hino é o pastor Antônio Nonato Costa, in memoriam. Então nós vamos agora louvar a Deus com mais esse louvor, como eu já disse, cantado através de uma grande simplicidade e humildade e espiritualidade, não é? Então vamos ouvir. Ouçamos e meditemos. Lírio dos vales, sim, mas é tão linda a flor. És tu, ó meu Jesus, és o meu Salvador. És o perfume, então, que não tem fim. Tu és amor, tu és minha esperança. Quem espera em ti não cansa, tem plena salvação. Só em ti confio, meu Salvador.
és a esperança do pecador, porque por mim tanto sofreu na cruz pregado, meu Redentor. Tu és a minha luz, és meu refúgio então. Tu és do pecador a grande salvação. És o Consolador, és o poder, tu és a vida, consolador dos tristes, das almas abatidas, sem paz, sem salvação. Ouves dos céus as petições, derrama graça nos corações. Com teu poder vem nos ungir de tua graça, nos revestir. Foi por mim, por ti, que ali sofreu Jesus. Martirizado foi, levando a sua cruz, para nos dar enfim a salvação. Vem sem demora, não perca tempo, amigo, tua alma em perigo, Jesus é a salvação. Quando morreu meu bom Jesus, por mim sofreu a amarga cruz. Por mim, por ti, sofreu o Senhor, mostrando ali tão grande amor. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus receba a nossa adoração, o nosso louvor. Mesmo que nós não estejamos cantando, estejamos apenas ouvindo e apreciando, mas de todas as formas, em nossos corações, nós estamos louvando ao Senhor, não é? Agora nós estamos aqui com a mensagem que está em apreço nesta série de programações, que é Poder de Transformação. Nós vamos dar continuidade então a partir do parágrafo 280 e vamos continuar atentos ao que o profeta de Deus nos ensina cada dia, não é? Parágrafo 280. E note na vida da igreja. Costumava ser na vida da igreja, há muito tempo atrás, quando o profeta tinha algo a dizer, assim diz o Senhor, as pessoas se sensibilizavam. Elas ficavam exatamente com isto. Elas se sensibilizavam, ponto final. Depois do ponto final ele continua, mas agora eu não gosto desse sujeito, destituam-no. Então isso é uma suposição que a igreja diria agora, né? Nos nossos tempos agora. Eu não gosto desse pregador, desse pastor, vamos tirá-lo, vamos fazer uma eleição, vamos fazer uma votação
e vamos tirá-lo da igreja, né? Porque nós não gostamos dele. Então ele diz aqui, destituam-no. Isto é a pessoa, a igreja dizendo. Mas vamos ainda continuar meditando um pouco nisto aqui, que ele está fazendo um breve comentário, não é? Antigamente, quando um homem de Deus, um profeta de Deus, vinha à igreja, disse o irmão Brana, a igreja era reverente e ele dizia, assim diz o Senhor, tal coisa assim, assim. Meus amados irmãos, vocês não devem praticar tal coisa, ou vocês devem praticar algo assim, 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 não é? Então a igreja respeitava, a igreja dizia amém e se dispunha a obedecer. E ele está dizendo, mas agora é tudo diferente. A igreja não quer mais respeitar o seu pastor, não quer mais respeitar os seus líderes, não é? E foi justamente o que o apóstolo Paulo disse na escritura que nós lemos de Hebreus, capítulo 13, não é? Ele disse, obedecei os vossos pastores, a fé dos quais imitai, porque eles velam por vossas almas, como quem hão de dar conta delas. Mas agora o profeta estava como que fazendo uma lamentação. Infelizmente, a igreja não faz mais isso, não obedece mais, não tem mais respeito, não é? Então aqui ele continua, destituamo-no por votação. Está vendo? Veja, elas não mais têm entendimento. As pessoas simplesmente não se sensibilizam mais pelo Espírito de Deus. As pessoas, a palavra de Deus é seu Espírito e sua palavra vem ao seu profeta e a palavra é para transformá-lo do que as pessoas do mundo são. Uma outra consideração aqui. Você sabia que o profeta irmão Brana diz que um pregador da palavra, um pastor, é um profeta? O profeta disse isto. Ele disse, no inglês, um pregador é um profeta. Então, ele está falando aqui de um profeta, mas ele está se referindo naturalmente ao homem de Deus que está ali na frente, na plataforma, no púlpito, trazendo a palavra. Mas o que ocorre é que se o pastor só pregar a respeito de bênçãos, de vitórias, de cura divina, então as pessoas continuarão gostando dele. Mas quando ele repreende, quando ele traz uma repreensão para a igreja, aí o que acontece? Se eles não o tiram da igreja, se eles não o tiram da direção, eles mesmos saem da igreja. Ora, eu não tenho nenhuma responsabilidade de dizer aquilo que o profeta está dizendo. Eu não sou culpado dele estar dizendo essas coisas, porque isso é o que tem acontecido. Estão vendo? Continuemos aqui, não é? A imagem de filhos de filhos e filhas de Deus. E a palavra somente pode vir através destes profetas quando falavam e tinham de ser comparados com a palavra. Então, seja um profeta, seja um pregador, um pastor, seja um evangelista, tudo que ele falar tem que ser comparado com a palavra, para ver se aquilo está de acordo com o que está escrito.
não é? Se ele traz uma repreensão, ele tem que ser examinado através da comparação da palavra escrita. Aleluia. E mostrar que era a palavra. Então, se você aceita essa palavra, ela o transformará de um filho de Deus ou uma filha, ou de um filho do mundo, melhor dizendo, né? Ele que citou invertido aqui, né? Então, ela te transformará de um filho do mundo a filha do mundo a um filho e filha de Deus. Acho que ficou claro, não é? Então, se a gente aceita isso, se a gente obedece, porque é o que nós acabamos de ler, que foi o conselho do apóstolo São Paulo, e agora está sendo também o conselho do profeta de Deus, William Branham. Então, se nós obedecemos a palavra que foi pregada e aquela palavra tenha sido comparada com as Escrituras, com a palavra escrita, e está de acordo, e se nós a obedecermos, nós seremos transformados de um filho do mundo para um filho ou filha de Deus. Isso ele acabou de dizer aqui no 281. Olhem para vocês aqui. Quantos tiveram essa experiência? Cada um de nós tivemos esta experiência, porque ela foi falada, ela foi crida, e a palavra veio e caiu no leito do coração, e ali ela cresceu. A partir dele, estão vendo? Transformando-se, seu Espírito Santo transforma a palavra semente à sua semelhança, como uma pereira. Uma pereira quer dizer, é um pé de pera, não é? Como uma pereira produz pera, uma macieira, maçã, coisas assim. Sua palavra produzirá filhos e filhas de Deus. Isso é o que é para fazer. Um dia, quando o mundo se encontrava em trevas e caos, novamente o Espírito de Deus se moveu por cima na semente predestinada, uma semente predestinada, a predestinada. Ela foi transformada, tomou Isaías 9, versículo 6. Agora, esse profeta ali de pé, que um homem que tinha influência sobre as nações, o povo religioso do seu dia cria nele. Isaías, não é? O povo religioso do seu dia cria nele. Não todos eles. Eles nunca creram, mas este profeta, eles tinham visto esse homem falar coisas e foi exatamente certo o que ele dizia, era perfeito e se cumpria. E aqui este homem teve de se pôr de pé diante do seu povo e dizer, abre aspas, uma virgem conceberá, fecha aspas. Ó, loucura! Porém, veja, Deus não falou isto, Ele próprio, Ele o fala através de seus profetas. Agora, não havia nada escrito na Bíblia a esse respeito. Aqui está um ponto interessante e importante. Em lugar nenhum na Bíblia
estava escrito que uma virgem haveria de conceber. Mas vem Isaías e diz: eis que o Senhor vosso Deus vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Não tinha nada escrito na Bíblia, né? Mas esse profeta se pôs de pé, disse, abre aspas, uma virgem, fecha aspas. Em Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, aqui está entre aspas também. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Fecha aspas. Agora, se uma virgem conceberá, essa palavra foi falada a qual era um germen. O leito teria de estar ali para recebê-lo algum dia. Ele procurou pelas terras, não havia nenhuma. Ele passou pelas terras, não havia nenhuma. E aproximadamente 800 anos mais tarde, essa semente predestinada encontrou um leito. Isso é maravilhoso, isso emociona a gente. O profeta profetizou, o profeta Isaías, e procurou em todos os lugares, não achava aquele leito para abrigar aquela semente, palavra que havia sido dita pela boca do profeta Isaías. Uma virgem conceberá. Não encontrava nenhum leito que fosse aquele que devesse produzir aquela semente, reproduzir, não é? E se pôs a crescer. Ela encontrou um leito e se pôs a crescer, mas quando? Quase 800 anos mais tarde. Exatamente como Deus fez no princípio. Abre aspas. Haja luz. Fecha aspas. Né? E talvez 800 anos mais tarde, a luz surgiu. Você já tinha pensado nisto? Não é? Eu nunca tinha pensado até que tivesse lido o que o profeta sugeriu aqui. O Senhor Deus disse lá no começo, haja luz. E houve luz. Mas a gente pensa em nossa mente assim, humana, que quando ele falou haja luz, num estalar de dedos, a luz apareceu. Mas o profeta está dizendo aqui que assim como a palavra que falou que a Virgem conceberia demorou quase 800 anos para produzir, para brotar, não é? Essa palavra do princípio também, haja luz. E o profeta disse aqui agora, ele acabou de dizer, 800 anos, ele disse talvez, não é? Talvez 800 anos mais tarde, a luz surgiu. Não foi no estalar de dedos, não. Haja uma árvore. Surgiu dessa maneira novamente. Tudo que ele disse. Aqui está uma semente predestinada, produzindo Emanuel, Deus conosco. E por ele as nações perguntarão. E é por esse que perguntamos hoje, Jesus. Veja, a semente predestinada. Satanás tentou pulverizá-la, como ele fez com Eva. Ele tentou pulverizá-la, mas falhou com seu repelente aqui. Ele era uma semente predestinada. Eles não conseguiram introduzi-lo para torná-lo fariseu ou saduceu. Eles
não conseguiram fazer que ele pertencesse a nenhuma organização. Eu vou dar uma outra pausa aqui, não é? Eles não conseguiram, Satanás tentou pulverizar a Jesus para torná-lo um fariseu ou um saduceu. E eu estava pensando sobre isto. O fariseu. Quem é o fariseu? O fariseu é um crente. E, por sinal, às vezes ele pode ter uma vida mais recomendável do que o outro que seja um crente também e tenha suas fraquezas, suas falhas. Então, por ser fariseu, ele vai condenar o outro que tem mais falhas do que ele, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo chamou eles de sepulcros caiados, sepulturas pintadas de cal, não é? Isso é ser caiado. Sepulturas pintadas de cal, que por fora tá bonita, bem branquinha, passava aquele cal branco assim, ficava branquinho, né? Antigamente as casas eram pintadas com cal. Não existia ainda látex, essas coisas assim, não é? Então, a parede branquinha, mas dentro do sepulcro está cheio de podridão, de ossos, de corpos apodrecidos. E é com o que Jesus comparou aqueles crentes tão fanáticos que exigiam das pessoas, não é? E colocavam fardos pesados nos ombros das pessoas, mas não tocavam nem com um dedo. Eu vou terminar o parágrafo aqui, não é? Que ele pertencesse a nenhuma organização. Ele era a palavra falada, predestinada de Deus. Satanás não conseguiu lançar sua incredulidade sobre ele. Ele tinha um repelente nele. Deus pulveriza-nos com um repelente. É a minha oração, isso mesmo. Então ele estava pedindo, Deus pulveriza-nos com esse repelente. E nós vamos orar agora, dando continuidade nesta oração do profeta de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como o profeta clamou, Senhor, pulveriza-nos com o teu repelente, nós também damos continuidade a esta oração. Pulveriza nossas almas, nossos corações, Senhor, para que não sejamos fariseus, para que não sejamos aquele tipo de crente que acusa as outras pessoas, mas por dentro de nós estejamos cheios de rapina, cheios de maldade, como uma sepultura, cheio de corpos apodrecidos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a tua bênção, perdoa nossos pecados, ajuda-nos a andarmos neste caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que cada um receba a bênção da cura divina, da paz, da alegria no coração e o consolo espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Se Deus permitir, nós voltaremos em nosso próximo programa. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém, Senhor.